Glória a Deus! É bom louvar o Senhor, eu não sei se você gosta, mas é bom demais, né? Espero que goste. Abram suas Bíblias aí, nós vamos usar alguns versículos hoje, mas começa em Isaías 14. Isaías 14. O primeiro louvor foi proposital, nós vamos falar sobre orgulho essa noite, a raiz de todos os pecados, de todos os males desse mundo. Amém? Podem ficar sentados mesmo? Isaías capítulo 14, Isaías 14. Amém? Queria falar essa noite sobre orgulho, que é a raiz, né? A gente tem a função, né? Aquilo que a gente precisa fazer é lutar contra o pecado, né? Deixar de pecar. E o orgulho é a raiz de tudo. Tudo começa no orgulho. O orgulho é o primeiro pecado conhecido na Bíblia. É interessante que a Bíblia nos mostra que ele foi anterior ao homem, né? Quem caiu em orgulho caiu antes de Adão e Eva. Então, o pecado que derrubou Lúcifer do céu, junto com uma terça parte dos anjos, e é um mal que tem habitado entre nós até os dias de hoje. A raiz de tudo que enche os nossos olhos para que a gente se afaste do caminho do Senhor, para que a gente peque contra o Senhor, tem como ponto inicial o orgulho. Jesus, em sua infinita misericórdia, nos dá grandes possibilidades de vivermos na sua presença. Jesus, ele quer que a gente viva com Ele. Ele morreu na cruz para que isso acontecesse. Só que o pecado, ele causa separação entre Deus e o homem. Ele nos afasta da presença de Deus. E o início de tudo isso é o orgulho. Vamos ler Isaías 14, capítulo 14, versículo 12. Pedro, pode pôr aí. Se você não trouxe a Bíblia, acompanhe no telão. É a mesma versão que eu vou ler aqui. Se você não tem uma Bíblia NVI, eu aconselho você a comprar uma versão traduzida NVI, porque é mais fácil de você compreender. É a Bíblia que nós vamos usar esse ano, no púlpito aqui, que nós já estamos usando, e nos estudos de quinta-feira. É uma tradução fácil de você entender e simples, né? Se você ler, você vai entender o que está dizendo. Amém? Isaías 14, 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra. Você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas a sepultura você será lançado, e as profundezas da cova. Os que olham para você admiravam-se da sua situação, e a respeito ponderavam. É esse o homem que fazia a terra tremer? O que abalava os reinos? O homem que fazia todo mundo um deserto, que arrasava cidades e não deixava os seus prisioneiros, que os seus prisioneiros voltassem para casa? Até aí. Então, nós vemos aqui uma situação, né, de querer estar num lugar onde não era o seu lugar. Lúcifer e cada um de nós, assim como cada um de nós, somos criados com um propósito. E como pode, então, algo criado querer estar acima do Criador? Então, normalmente a gente assimila que o primeiro pecado quem cometeu foi Adão e Eva, certo?
E quem cometeu o primeiro pecado? Antes de Adão e Eva? Lúcifer. E qual foi o pecado? Orgulho. Ele quis se assentar mais alto do que aquele que o criou. Ele quis dominar uma coisa que não era para ele fazer. Ele quis estar num lugar onde não era dele. E assim nasce no coração de Lúcifer um desejo orgulhoso, e no entendimento dele, ele tinha capacidades e atributos que o davam direitos dele estar acima do trono de Deus. Dele tirar aquele que o fez e assumir o trono de graça. E o que aconteceu com ele foi que ele caiu. E assim, vocês veem alguma dificuldade em Deus? Deus teve alguma dificuldade para punir o pecador orgulhoso? Lúcifer, com toda a sua glória, beleza e virtudes, Deus não teve nenhuma dificuldade em lembrar ele qual que era o lugar dele. E assim, cada um de nós também, Deus acaba fazendo essas coisas. Muitas vezes nasce nos nossos corações algo que vai tomando proporções, vai tomando formas, e vamos passando a desejar algo que não estava no nosso coração, mas que foi plantado, e a gente começa a olhar, e tudo vai parecendo que faz sentido, e o final desse caminho é a queda. Vou dar um exemplo. Se você pegar alguém, a inveja. O que é a inveja? A inveja é você achar que merece aquilo que é do outro. Como que a outra pessoa tem e eu não? Por que ela merece mais do que eu? Orgulho. Ira. Qual a raiz? O orgulho. Como essa pessoa ousa falar assim comigo? Como ela pode falar assim comigo? Eu sou superior a ela em poder e autoridade? Ganância ou avareza? Não, quanto mais eu tiver, mais poder eu tenho nos mundos de hoje, não é? Quanto mais dinheiro eu tenho, maior o meu status social e mais pessoas vão ouvir o que eu tenho a dizer. Ou, pior ainda, quanto mais eu tenho, mais seguro eu estou. Quanto mais eu tenho de dinheiro guardado, quanto mais bens eu tenho, mais posses eu tenho, mais seguro eu estou, mais garantido eu estou. E a gente viu, já algumas vezes nos sermões, que teve um rapaz que pensou isso, que ele plantou uma plantação e colheu e não cabia no celeiro, ele derrubou o celeiro, fez um maior e encheu o celeiro, e aí ele falou, pronto, agora eu estou tranquilo, vou viver a minha vida, comer, beber e me alegrar e está tudo certo. E aí ele ouve a frase assim, louco, ainda hoje pedirão a tua alma o que tens preparado. Preparou tudo nesse mundo, o orgulho, estava orgulhoso do que construiu, dos bens que adquiriu nessa vida, e aí ele não ia durar mais um dia nessa vida. Mentira. Qual a raiz da mentira? Orgulho. Porque para você manter o seu status, muitas vezes você tem que mentir que você é uma pessoa que você não é, que você faz coisas que você não faz, ou esconder coisas que você faz, mas que te manchariam a imagem se fossem reveladas. Desobediência à Escritura e a todos os que poderiam exercer algum tipo de liderança sobre você, porque você sabe de todas as coisas, afinal você é o mais instruído, aquele que mais tem conhecimentos nessa terra e não precisa de conselhos e entendimento de ninguém. Qual a raiz disso? Orgulho. Então vemos e vivemos em um mundo onde as circunstâncias ao nosso redor maqueiam o real motivo de cairmos em diversos pecados,
que é o teu coração, o meu coração, o orgulho, que em alguns momentos pode parecer até bom, né? Nossa, estou orgulhoso que você conseguiu alcançar esse objetivo. Isso é, né, você gostar de algo. Mas quando isso cresce no coração e a autossuficiência vai tomando conta disso e você passa a ser o senhor de sua própria vida, o fim disso é trágico e é a queda. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, é um livro curto, eu puder aconselhar os irmãos, leiam, comprem esse livro na Amazon, em qualquer lugar que os irmãos quiserem lá. Cristianismo Puro e Simples, ele diz o seguinte, C.S. Lewis: o orgulho é um câncer espiritual. Ele devora a própria possibilidade de amor, de contentamento ou senso comum. Então, o orgulho, ele é algo que te consome de dentro para fora. Ele vai tirando todas as possibilidades de você se arrepender do mal que tem criado a você mesmo. Consegue entender a linha de raciocínio? Para ilustrar isso que eu estou dizendo, abra comigo Ezequiel 28. Vou contar uma história de um rei que era bem autossuficiente e o orgulho o derrubou. Que também é o próprio Lúcifer, né? Ele faz uma não é uma parafrase, mas é uma sombra. Vocês vão conseguir perceber que não é de um rei que ele está falando. Mas vou contar a história que vai fazer sentido. Ezequiel, capítulo 28. Olha o versículo 2 aí, Pedro. Se você não achou, lê comigo no telão. Filho do homem, diga ao governante de Tiro, que assim diz o soberano Senhor. No orgulho do seu coração você diz: sou um Deus, assento-me no trono de um Deus, no coração dos mares. Mas você é um homem, não um Deus, embora se considere tão sábio quanto um Deus. Versículo 12 agora. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas enfeitavam cornalina, topázio, quartzo, crisólito, ônix e jaspe, zafira, turquesa e berilo. Os seus tamborins e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável nos seus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu a tirei à terra. Expus você diante dos reis para que o contemplem. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair do seu interior um fogo que o consumiu, e reduzi você a cinzas no chão à vista de todos. O que estavam observando, todas as nações que o conheciam, espantaram-se por sua causa. Chegou o seu terrível fim, e você não mais existirá. Forte, né? Essa história do querubim ungido, Lúcifer, mas também a história do rei de Tiro. Tiro era uma ilha que era dividida em duas, a ilha e tinha a cidade continental, que era a cidade que estava na costa do mar. E afastado havia uma ilha.
onde era uma cidade fortificada. A ilha de Tiro tinha muralhas de 45 metros de altura. Era autossuficiente em tudo. Ela plantava na cidade continental, ou seja, na costa, no continente. Ela tinha as plantações, a parte agrícola, tudo que ela precisava era produzido no continente. E a fortaleza era no mar, na ilha. E ela era poderosa em navios de guerra, em embarcações. Era uma cidade indestrutível aos olhos humanos. Até que um dia, Alexandre o Grande, em 332 a.C., avançando o Império Romano, chegou em Tiro. E falou, vou derrubar esse negócio e vou entrar para dentro e vou tomar tudo isso aqui. Só que era uma coisa muito difícil de fazer. Alexandre o Grande iniciou a batalha contra o rei de Tiro, tomou a cidade continental, destruiu a cidade continental e partiu para o ataque contra a ilha. E aí ele tentou atacar a ilha, como a cidade era fortificada e a frota de navios da cidade era muito resistente, o que Alexandre o Grande fez? Usou os escombros da cidade que ele destruiu e fez um caminho de 80 metros de largura aproximadamente e foi jogando os entulhos da cidade que ele destruiu no mar, criou 2 colunas para proteger os trabalhadores que iam fazendo isso e construindo esse caminho. Até que em um determinado momento o rei de Tiro viu o que estava acontecendo, mandou contra ele um navio pegando fogo, trombou contra essas torres, as torres pegaram fogo e ele se deu conta que era muito forte, né, a frota de navios de Tiro. Ele saiu, Alexandre, não sei se ele tomou os navios ou se ele comprou os navios, eu sei que ele reuniu vários navios das cidades vizinhas ali, de costeiras, e foi contra a cidade de Tiro, e aí ele passou a atacar Tiro em 3 frentes, na construção do caminho até lá, por terra, atacando com a frota náutica e atacando com exércitos em terra, e mantendo a cidade que ele havia dominado, a batalha intensa acontecendo, e ele construindo esse caminho até chegar em Tiro, e aí ele teve êxito, conseguiu chegar até lá. Em um determinado momento da batalha, ele abriu uma brecha no muro sul da cidade e invadiu e dominou a cidade. A cidade que era indestrutível. Essa cidade escrita aqui, ó, cheia de orgulho. O que Deus disse que ia acontecer? Ia cair em cinzas, ia se tornar em cinzas. Se vocês lerem e ela não mais existiria. A cidade de Tiro, a cidade continental de Tiro, nunca mais foi reconstruída. Ô Pedro, coloca as fotos aí e tá lá até hoje, viu? Se vocês olharem no mapa, eu trouxe umas fotos aí, a cidade existe, a cidade da ilha de Tiro. Deu certo aí? Ah, tá vendo? Aí as colunas que ele construiu, isso aí é uma imagem artística, né? Provavelmente não foi exatamente assim, mas tá vendo? Ele construiu 2 colunas para as colunas irem avançando e protegendo os trabalhadores. Ele foi criando o caminho do continente até chegar na ilha, ele poder tomar a ilha. Passa a foto, a próxima. Aí, tá vendo? A distância, ele criou esse caminho, era assim no princípio. A cidade continental ali, onde está escrito Old Tyres ali, e aqui a cidade de Tiro mesmo na ilha. E esse caminho aí que ele criou, em vez da ilha continuar sendo ilha até os dias de hoje, não. Ela passou a ser uma península, porque esse caminho nunca se desfez. Passa a próxima foto. Aí hoje é assim. Ela foi acumulando sedimentos marinhos lá e ficou conectado com o continente. O ataque de Alexandre o Grande mudou o continente, transformou uma ilha numa península. Tem mais alguma aí? Aí, tá vendo? Hoje tá assim. Aquela foto é um pouco mais antiga, uma foto aérea antiga. Hoje tá assim. Essa é mais atual. Muito doido, né? E a gente vê o texto bíblico se tornando realidade, não é doido? Você pensa que a Bíblia fala, nossa, aconteceu um dia, muitos anos atrás. Não, irmão, é real. A Bíblia é real.
Quando Jesus diz que ele vai voltar, ele vai voltar. Amém? Vai voltar. Isso aí é real, aconteceu. Era uma profecia de Ezequiel, ó, vai acontecer assim, assim, assado. Aconteceu exatamente isso. A cidade do Continental nunca mais foi reconstruída. E se Deus lançou do céu um querubim ungido, real de Deus, que era lindo, vestido de pedras preciosas, ônix, os tambor dele, o tamborim que ele tocava era de ouro. Era baterista o Satanás. Por isso que foi tão difícil pôr bateria nas igrejas no passado, né? Talvez. Viu? Ele nem tocava guitarra. E aí, hoje, aí depois, nos dias de hoje, mas um pouco depois, né, que Satanás caiu, bem depois, Deus derrubou um rei de uma ilha e fez cumprir o que está escrito aqui no livro de Ezequiel. Qual é a dificuldade para Deus de lançar um pecador no inferno? Diz para mim. Se nosso coração orgulhoso continuar corrompido, qual a dificuldade de Deus de punir o pecador? Tinha um cara que estava no céu, conversava com Deus todo dia. Eu e você é um sacrifício para sentar e abrir escritura, para orar, para vir participar das reuniões, dos cultos. Satanás estava do lado de Deus no céu, vendo o trono de Deus em glória, vivendo no meio dos anjos, serafins, querubins. Estava lá, o cara estava lá. Ele encheu o coração de orgulho e caiu, e hoje ele vive no inferno e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Qual a dificuldade de Deus punir? Deus é justo, irmão, não tem jeito. Se eu e você não fizer aquilo que nós fomos ordenados a fazer, Satanás, Lúcifer, tinha uma função no céu. Eu e você temos uma função na terra, que Efésios 2 diz, proclamar, ele te chamou com propósito, ele te tirou do erro e do pecado, e trouxe você para a luz. Em outro texto, acho que é João, se eu não me engano, ele te chamou com o propósito de proclamar as virtudes, aquele que te tirou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. E se eu e você não cumprirmos o nosso papel, enchermos o nosso coração de orgulho e vivermos uma vida para o nosso bel prazer, inventando milhões e milhões de desculpas para não cumprir o propósito, qual a dificuldade em Deus em ser justo? Qual a dificuldade? Deus é justo. O primeiro problema do orgulhoso, e do rei de Tiro, ele achou que ele isolado, fechado, guardado por muralhas, ele estaria protegido, e ele poderia preservar o orgulho dele. Assim como o orgulhoso pensa, irmãos, o orgulhoso ele se isola, ele se fecha, ele fala pouco, porque quanto menos ele falar, mais ele consegue preservar a máscara de orgulho que ele tem, e mais difícil fica de alguém perceber a maldade no coração dele. Satanás isola o orgulhoso para que ele permaneça assim, nesse estado caído. O rei de Tiro estava isolado, era rico, forte. Quantas vezes o orgulhoso fala, não, eu sou autossuficiente, não preciso de nada. Uma das igrejas de Apocalipse fala isso, né? Nossa, nós somos abastados, não precisamos de nada, estamos lá. Então, uma das igrejas caiu pelo mesmo motivo: autossuficiência e arrogância. Abre aí, Pedro, Apocalipse 3,17. Qual o remédio para arrogância? O que a Bíblia diz? Abre ali que é mais rápido, eu acho, né? Você diz, sou rico e enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cega e nu. Não é de dinheiro que ele está falando. Se vivermos uma vida simplesmente para esse mundo, a Bíblia diz, miserável homem que sou. Não tem como a gente viver e
passar por essa vida sem cumprir o propósito que Deus nos fez para cumprir e achar que está tudo bem. Incapacidade de aceitar a correção, que é uma das causas aqui. Os orgulhosos, pessoas orgulhosas, não aceitam ser corrigidas em nada. Você tem que tomar cuidado com o jeito que você fala com o vice-secretário do Espírito Santo. Não pode falar porque magoa, porque, nossa, sai da igreja e vai para a igreja e troca de igreja. Por que tem tanta gente aí que sai de uma igreja e vai para outra, vai para outra, vai para outra, vai para outra? É as igrejas que é ruim? Todas, passa 10 igrejas, todas são ruins? Não tem um que presta, só o santo que está andando nas igrejas. Ou é que não pode ser corrigido? Não pode falar nada, não pode. Eu penso assim, se a gente está debaixo de uma palavra bíblica, qual é a função não é só do pastor não, qual é a função do corpo de Cristo? Nos conversarmos uns com os outros, e se nós encontrarmos algum erro no nosso irmão, é nossa obrigação ir lá e dar um toque para ele. Falou, irmão, você não está seguindo a Bíblia não. Ó, tá vendo? Ó? Se precisar de ajuda, eu estou aqui. Não é para você ir lá enfiar o dedo na cara dos outros, mas é para você ir lá e trazer ele para o arrependimento. Mostrar para ele, porque às vezes ele está fazendo sem saber mesmo. Então, essa incapacidade de aceitar a correção. Provérbios 16, põe aí 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, aquele, sabe, aquela peitinho estufado lá, não, eu sei, altivez, tô tudo certo, eu sei o que eu estou fazendo. Normalmente quebra a cara. Terceiro ponto, necessidade de superioridade, competição, ser o melhor em tudo que faz. Não, eu sou o cara, eu sou o primeiro a chegar, eu sou o superior aqui desse negócio, quero o cargo mais alto. Não tem problema nenhum se querer subir na empresa, tá? Mas não por orgulho. Seja para evoluir na sua carreira, evoluir no seu ministério, não tem problema nenhum, né? Apesar que eu entendo que na igreja não tem cargo mais alto e mais baixo. Não é um corpo? O cabeça é Jesus, o resto, nós todos somos todos iguais. Desde o que organiza os bancos aqui, faz as coisas, até o que prega, que canta, que varre a calçada, tudo igual. A importância é a mesma, não muda nada. Desde que faça com um temor no coração, tá tudo certo. Agora, se eu quero ir para sei lá, normalmente isso acontece muito com o louvor. Eu quero tocar porque todo mundo vai assistir e tal. Nossa, como você toca. Inclusive era a função do tocava tambor aqui, né? Do Lucifer. Então, essa necessidade superior aí, ó. Filipenses 2:3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Ou em outras versões falam: considerai, pois, o outro superior a vós mesmos. Se você fizer isso, se você de alguma maneira conseguir fazer isso, considerar o outro superior a você, você não vai ser orgulhoso. Fala, não, ele é superior. Todo mundo é superior. Essa humildade vai fazer você ir matando o seu orgulho no coração. E, irmãos, eu não quero ser hipócrita em falar que não, eu não sou orgulhoso. Todos nós, em algum nível, somos orgulhosos. De alguma maneira ali, de alguma maneira, em algum nível ali, nós somos, todos nós. Ninguém é imune a isso. Mas o que nos redime é o arrependimento, é reconhecer isso. Fala, Senhor,
E isso é tão ruim, é tão difícil de lutar contra isso, contra o orgulho, que até o fato de nós não nos acharmos orgulhosos é um orgulho. O ser humano é tão complicado, que o fato dele conseguir ler a Bíblia deixa ele orgulhoso. Ah, sou o cara, estou lendo a Bíblia, estou conseguindo orar, estou fazendo o mínimo, e isso já enche a gente de orgulho. Tamanho o tombo que a gente levou do Éden. Até as coisas boas, se a gente não cuidar, o orgulho contamina. Até coisas boas, até, sei lá, ser promovido na empresa, qualquer coisa. Se a gente não cuidar do coração, o diabo leva embora esse bem e transforma em mal. Esse benefício da fé, de conseguir alcançar os objetivos nossos como cristão, como funcionários, como empresários, né? Conseguir ter uma empresa bem-sucedida, qualquer coisa que a gente for fazer, se a gente não cuidar, o orgulho toma conta. Assim como a cidade de Tiro achou que estava lá protegida, porque estava tudo certo. Mas tinha Alexandre para destruir as coisas. E nem estou falando do STF. Meu Deus do céu. Nosso coração, se a gente não cuidar, irmãos, é a nossa ruína. É a nossa queda. E a raiz de tudo. Puxa o fiozinho aí, ó. Você não tem que fazer nada. Pega uma atitude sua e vai puxando o fio, vai chegar no orgulho. Até sucesso ministerial. Nossa, nós fazemos parte de uma igreja com 27 anos de história. Nos enche de orgulho. Se a gente não cuidar, isso se torna algo ruim e um peso para carregar. A gente tem que falar isso sim, tem que gostar disso, mas com muita humildade. Porque Deus não teve dificuldade nenhuma em abrir as portas da cidade de Tiro e deixar o inimigo tomar conta. Assim como Deus pode abençoar quem Ele quer abençoar. O oposto também. Aliás, o oposto é muito melhor, né? É muito mais fácil, muito mais rápido. Deus abençoa com muito mais facilidade. E Ele é longânimo em punir. Ele espera para que a gente entenda e se arrependa, e a gente vai levando a vida, e Deus vai lá pacientemente esperando que a gente enxergue o nosso erro, nosso pecado, e se arrependa. E o quarto ponto é a falta de empatia, não se colocar no lugar dos outros, desprezo pelo próximo, pelas coisas. Tiago 4,6. Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que Deus faz com os orgulhosos? Se opõe. Você quer tornar Deus seu opositor? Seja orgulhoso. E aí a Escritura diz assim, ó, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. E isso tudo, irmãos, eu não falo com orgulho, mas é muito difícil, muito difícil. O rei de Tiro, assim como Satanás, achava que o poder dele por si só era suficiente para manter ele seguro. Sabe aquela sensação de, estou tranquilo aqui, posso avançar além da situação que eu estou. Posso dar um passo a mais agora e dominar algo que Deus não te deu, irmão. Vai te levar à ruína. Vai tornar Deus o teu opositor. Por isso é muito importante para nós cristãos ser guiados de verdade pelo Espírito Santo. Se a gente orar e pedir uma direção de Deus, e Deus der a direção,
E quando estivermos no caminho, surgirão dificuldades, surgirão provações, mas haverá no nosso coração uma certeza que aquele é o caminho que Deus está com a gente. A ponto que o oposto pode acontecer. Você não orou, você vai pelo caminho, o caminho é fácil, mas é bem fácil até o precipício. Se você estiver em direção ao precipício, é melhor ir mais devagar, né? Não precisa correr, vai cair mesmo. Então, que essa noite nós possamos olhar para os nossos corações e realmente encontrar essa raiz do orgulho dentro de nós e nos submetermos à autoridade de Jesus Cristo. Ele é o Senhor de nossas vidas. Amém? Então, eu gostaria que essa noite nós respondêssemos esse sermão cantando. Todos os cultos a gente ora, certo? Então, essa noite eu gostaria que a gente respondesse cantando. Se você pudesse colocar de pé, coloca de novo, Pedro, o louvor. E agora, vamos cantar com esse entendimento, essa canção. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curando, eu abro mão de tudo que sou pra servir o meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser como nada no teu poder. Aleluia. quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir só meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do meu amor. Me purifica, eu quero ser como na mão do teu poder, Senhor. Eu quero
Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser como lá no teu poder. Como lá no teu poder. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer com que nós enxerguemos dentro de nós onde está alocado esse orgulho, Senhor, que é no nosso coração. Que em nome de Jesus, que o Senhor possa conduzir, Senhor, a nossa mente a esse lugar, Senhor, e que nós possamos ser lavados com o Teu sangue, Deus. Que em nome de Jesus, que o Teu sangue possa acessar os nossos corações nesse lugar, que criamos muros fortificados, Senhor, protegendo esse orgulho, Senhor, que insiste em nos conduzir ao erro e ao pecado. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, destruir essas muralhas e transformar esse lugar num altar de adoração, Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor possa nos conduzir, Senhor, mais uma vez na Tua presença. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, as nossas vidas, guardar, Senhor, o nosso coração e a nossa mente do erro e do pecado. Torne as nossas bocas, Senhor, um instrumento para ser usado para a Tua glória, Senhor. Que em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana abençoada. Que esse mês que se inicia hoje seja um mês abençoado, Senhor, para a Tua glória. Que em nome de Jesus, que a Tua graça, Senhor, possa estar conosco. Que em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, ser transformados dia após dia, Senhor, na Tua presença e para a glória do nome de Jesus. Amém. Antes da bênção, eu queria só lembrar que semana que vem, domingo que vem, é Santa Ceia do Senhor. Então, você venha participar, venha estar conosco, não falte, convide alguém, para que estejamos todos juntos aqui. Amém? Estendo suas mãos para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vá em paz em nome de Jesus.